Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, bom, eu ia falar o mesmo tema aqui da Luna, né, sobre a demolição do teatro. Eu não vou falar sobre isso, são tantos os problemas que a cidade tem que a gente não precisa fazer referência aos mesmos temas repetidas vezes. Mas eu queria só ressaltar em relação à questão da demolição do Teatro Vento Forte, da Escola de Capoeira Cruzeiro do Sul, que nós precisamos apurar de onde partiu a ordem, viu, senhor presidente? Nós precisamos apurar, e a Câmara tem um papel importante nisso, de onde partiu a ordem para fazer a demolição de um teatro sem retirar, né, vamos dizer assim, que até fosse feita essa demolição, sem retirar sequer os objetos que estavam dentro, né? Então, quem deu essa ordem? Né? Qual é o responsável? Quem é a pessoa que nós precisamos criminalizar? Porque foi um crime que foi realizado ali. Além do mais, o parque estava tombado e, portanto, todas as construções dentro do parque estavam tombadas pelo Compresp e pelo Condefat. Portanto, é um crime contra o patrimônio. E isso merece ser apurado. Mas eu vou aproveitar aqui para falar sobre outro tema que nos preocupou muito nem todo esse verão, está nos preocupando, né? Vários vereadores aqui já falaram do que aconteceu no dia de ontem na freguesia do Ó, né, na Brasilândia, com o problema das enchentes. É crescente esse problema, é recorrente esse problema. E a gente tem que parar de só ter retórica sobre a questão da mudança climática. Nós temos muita retórica, todo mundo defende, precisamos enfrentar a mudança climática. A gente foi, por exemplo, eu tive na Conferência do Meio Ambiente, eu vi lá vários secretários municipais falar disso. Mas as medidas que têm que ser tomadas para enfrentar a mudança climática não estão sendo tomadas. Se fala no discurso, mas na prática nós estamos no sentido do contrário. Que medidas são essas? São medidas, em primeiro lugar, para mitigar a emissão de gases de efeito estufa. Na nossa cidade, 65% da emissão de gases de efeito estufa vem da mobilidade, né? A Renata sempre fala desse tema aqui, eu vou falar aqui da importância, né, da gente ter políticas de restrição do uso do automóvel e principalmente de melhoria do transporte coletivo, né? O nosso transporte coletivo desestimula as pessoas a usar o transporte coletivo. E sem transporte coletivo, né, e sem eletrificação do transporte coletivo, que inclusive aqui nessa casa foi aprovada uma lei retardando a eletrificação do transporte coletivo, nós não vamos atacar o principal problema de emissão de gases de estufa dentro da cidade. A segunda questão fundamental diz respeito aos resíduos sólidos. Nós temos que ter uma política efetiva de redução da geração de resíduos. É fundamental que isso seja implementado pelas empresas concessionárias, mas elas não estão fazendo isso. Educação ambiental, interferência no processo de produção, porque a produção e a geração de embalagens, né, precisam ser evitadas e podem ser evitadas. Sem falar da compostagem, falar da reciclagem, tudo aquilo que, de certa forma, reduz a destinação dos resíduos para os aterros sanitários que emitem o metano, que é um gás de efeito estufa. Em terceiro lugar, é fundamental mesmo que a gente faça uma adaptação da cidade para as mudanças climáticas. E aí eu começo dizendo o seguinte: nós não podemos mais suprimir áreas verdes, maciços verdes da cidade, como foi suprimido no bosque da Pompeia, né, das Perdizes, aliás, né, como está previsto de ser ali no bosque dos Salesianos, que estão contando com termos de compensação ambiental, TCA, assinado pela Prefeitura. A Secretaria do Verde está autorizando a supressão de áreas verdes, como foi autorizado também ali no túnel da Serra Madureira, que eu sei que a Renata vai falar na sequência, né, numa obra pública. Portanto, o poder público está autorizando suprimir maciços verdes na cidade, enquanto que o Brasil tem uma meta de até 2030 zerar o desmatamento, certo? Então nós estamos contribuindo para isso, ao contrário do que seria necessário ser feito. Então, são algumas das ações fundamentais que têm que ser feitas. Em quarto lugar, não posso deixar de dizer aqui, a questão da drenagem urbana, né? A prefeitura pavimentou, asfaltou ruas de paralelepípedo. As ruas de paralelepípedo não são solução, a rua de paralelepípedo, mas elas têm uma maior absorção de água do que o asfalto.
Então, quando chove, a gente vê aquela água correndo nas ruas, né? Se as ruas são de paralelepípedo, elas vão ter menos rapidez, vão correr mais lentamente, vão gerar menos enxurrada. E a prefeitura, ela que faz esse discurso, né? Tem até uma secretaria de mudança climática, ela vai e pavimenta essas ruas. Então, temos que parar de fazer discurso e ter ações efetivas, que infelizmente a Prefeitura de São Paulo não está fazendo, e nós precisamos ser incisivos para que ela venha fazer, senão as enchentes continuarão cada vez mais graves com as mudanças climáticas na nossa cidade. Obrigado.